Como fazer uma sondagem na volta às aulas? E o que observar nos primeiros dias? Você já viveu essa situação? Chega a volta às aulas, a sala está pronta, as atividades já foram impressas, o planejamento está todo organizado. E no primeiro dia, a gente pensa: preciso começar os conteúdos. Durante muito tempo, eu também pensava assim, até perceber que eu estava cometendo um erro. Eu planejava para a turma que saiu de férias e não para a turma que estava diante de mim. E se eu começo a aplicar os conteúdos antes de entender esse novo ponto de partida, eu corro um risco enorme. Planejar atividades que não atendem às necessidades reais daquela turma. Foi aí que eu entendi que a sondagem não é uma obrigação da escola, ela é uma ferramenta para ensinar melhor. Neste vídeo, eu quero mostrar como eu penso a sondagem na volta às aulas, o que realmente observo nos primeiros dias e como essas informações me ajudam a tomar decisões pedagógicas muito mais conscientes. Porque uma boa aula não começa na atividade impressa, ela começa na observação. Olá, eu sou Letícia Bonatini, professora e criadora da Gira Educa. Aqui compartilho conteúdos que unem teoria e prática para ajudar professores da educação infantil e dos anos iniciais. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O que é sondagem e o que ela não é? Quando falamos em sondagem, muita gente imagina uma folha de atividade ou pensa em uma avaliação aplicada logo na primeira semana de aula. Mas eu quero te convidar a mudar esse olhar. A atividade pode sim fazer parte da sondagem, mas ela não é a sondagem. A verdadeira sondagem começa muito antes. Ela começa quando a criança entra na sala, na forma como ela cumprimenta os colegas, na maneira como organiza seus materiais, na facilidade ou dificuldade para compreender uma orientação simples, na participação durante uma roda de conversa, na autonomia para resolver pequenos desafios. A BNCC nos lembra que o planejamento deve considerar os conhecimentos e as experiências que as crianças já trazem consigo. Mas existe uma pergunta que eu gosto de fazer sempre que começo um novo semestre. Será que eu realmente conheço a turma que está na minha frente hoje? Ou estou planejando com base nas lembranças que eu tenho dela? Sondagem não é uma prova. Sondagem é investigação pedagógica. Por que fazer uma nova sondagem depois das férias? Talvez você esteja pensando, mas eu já conhecia essa turma antes das férias. Será que eu preciso fazer uma nova sondagem? Na minha opinião, sim, e eu vou explicar por quê. Quando uma criança fica algumas semanas longe da escola, muita coisa pode acontecer. Ela pode ter vivido experiências muito enriquecedoras, ter viajado, ouvido histórias, brincado ao ar livre, convivido mais com a família, mas também pode ter passado grande parte desse tempo sem rotina, com menos oportunidades de interação, leitura, brincadeiras ou desafios cognitivos. Isso significa que quando ela volta para a escola, não podemos simplesmente assumir que ela está exatamente no mesmo ponto em que estava antes das férias. E aqui eu quero fazer um alerta. A sondagem não serve para procurar o que a criança esqueceu.
Ela serve para entender como ela está chegando. A pergunta não é o que ela esqueceu. A pergunta é como ela está chegando. É por isso que eu gosto de dizer que os primeiros dias de aula são dias de observação intencional, não de forma aleatória, mas sim com um objetivo muito claro: conhecer cada aluno para tomar melhores decisões pedagógicas. O que realmente observar nos primeiros dias? Agora vem uma pergunta muito importante. O que de fato merece a nossa atenção durante a sondagem? Eu não resumiria a sondagem a uma folha de atividades. Vou dar um exemplo. Imagine que você pede para 2 crianças montarem um quebra-cabeça. As 2 conseguem terminar. Se eu olhar apenas para o resultado, vou concluir que as 2 tiveram o mesmo desempenho. Mas quando eu observo o processo, percebo diferenças importantes. Uma criança analisa as peças, testa possibilidades, muda de estratégia quando percebe que errou, resolve o desafio com autonomia. A outra só consegue terminar porque espera instruções o tempo todo ou porque copiou do colega. O resultado foi o mesmo, mas as habilidades demonstradas foram completamente diferentes. É por isso que a sondagem precisa olhar para o processo e não apenas para o produto final. Então, nos primeiros dias de aula, eu costumo organizar minha observação em alguns aspectos principais. Participação. A criança participa espontaneamente? Ela observa primeiro e depois entra na atividade ou evita participar de tudo? Linguagem. Durante uma roda de conversa, por exemplo, eu observo se a criança consegue relatar uma experiência, organizar suas ideias e compreender quando outra pessoa está falando. Estou observando como ela utiliza a linguagem para se comunicar. Autonomia. Ela consegue guardar os materiais? Entende a rotina? Procura resolver pequenas dificuldades antes de pedir ajuda? Ou depende do adulto para iniciar qualquer tarefa? Atenção e compreensão de instruções. Quando proponho uma atividade, a criança entende o que deve fazer? Consegue manter a atenção por alguns minutos? Precisa que a orientação seja repetida várias vezes? Percebe que até agora eu quase não falei de atividade impressa? Isso porque a sondagem começa muito antes do papel. Ela começa no olhar atento do professor, e esse olhar precisa ser intencional. Quem observa melhor, planeja melhor. E quando falamos de alfabetização? Agora, eu quero conversar especialmente com quem trabalha com turmas em processo de alfabetização. Quando falamos em sondagem, é muito comum pensar logo na sondagem de escrita. Aquela atividade em que a criança escreve o nome, algumas palavras e uma frase. Eu considero essa atividade muito importante e ela faz parte da minha prática e pode trazer informações muito valiosas sobre como a criança está pensando a escrita naquele momento. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Será que a sondagem de escrita sozinha responde tudo o que precisamos saber para planejar o ensino? Na minha opinião, não. Eu gosto de pensar que a sondagem de escrita é o ponto de partida da investigação e não o ponto final. Ela nos mostra como a criança está pensando a escrita naquele momento, mas para decidir quais serão as próximas intervenções pedagógicas, precisamos ampliar esse olhar. Depois de analisar essa produção escrita, eu começo a fazer outras perguntas. Essa criança reconhece as letras do alfabeto? Ela já consegue estabelecer
relações entre letras e sons? Ou seja, está começando a compreender o princípio alfabético, entendendo que as letras representam os sons da fala? Em atividades adequadas para sua etapa de aprendizagem, consegue perceber rimas ou identificar o som inicial de algumas palavras? Demonstra interesse pelos livros e pelas situações de leituras que acontecem na sala? Percebe como essas perguntas vão além da folha de sondagem? Vou dar um exemplo. Imagine que duas crianças apresentaram produções muito parecidas na sondagem de escrita. Se eu analisar apenas aquela folha, posso concluir que elas precisam exatamente das mesmas intervenções. Mas ao longo dos primeiros dias de aula, continuo observando essas crianças em diferentes situações de aprendizagem. Percebo que uma delas reconhece praticamente todas as letras, começa a estabelecer relações entre algumas letras e seus respectivos sons e participa com entusiasmo das atividades de leitura e de consciência fonológica. Já a outra ainda está aprendendo a reconhecer as letras, demonstra dificuldades para estabelecer as relações entre letras e sons e precisa de mais apoio durante essas propostas. As duas produziram escritas muito parecidas, mas elas não estão no mesmo momento de aprendizagem. E se eu oferecer a mesma intervenção para as duas, provavelmente não estarei atendendo às necessidades de nenhuma delas da melhor forma. É exatamente por isso que eu acredito que a sondagem não termina quando a criança entrega a folha. Pelo contrário, ela continua todos os dias por meio da observação, das atividades, das conversas e dos registros que fazemos em sala de aula. É esse conjunto de informações que nos permite planejar um ensino realmente intencional. E para mim, esse é o verdadeiro objetivo da sondagem. Não é descobrir quem sabe mais, não é classificar crianças, muito menos colocar rótulos. A sondagem existe para responder uma pergunta muito simples: qual é o próximo passo que esta criança precisa dar? Porque quando conseguimos responder essa pergunta, nosso planejamento deixa de ser genérico e passa a atender às necessidades reais de cada aluno. A melhor intervenção não começa na atividade, ela começa na interpretação cuidadosa da sondagem. Como registrar as informações da sondagem sem transformar isso em mais um trabalho? Depois de fazer a sondagem, surge outra dúvida muito comum: como organizar todas essas informações? Afinal, a rotina de sala de aula já é intensa e ninguém quer criar mais uma pilha de papéis para preencher. A boa notícia é que um bom registro não precisa ser complicado, ele precisa ser útil. Você pode utilizar uma ficha de acompanhamento, uma planilha, um caderno ou até um documento digital. O formato é o que menos importa. O mais importante é registrar evidências que realmente ajudem na tomada de decisões. Em vez de escrever apenas "tem dificuldade na leitura", procure registrar algo mais específico. Por exemplo, reconhece a maioria das letras, mas ainda apresenta dificuldades para relacioná-las aos sons correspondentes. Ou identifica o som inicial de algumas palavras, mas ainda não consegue segmentar sílabas. Percebe a diferença? Um registro específico mostra com mais clareza o que a criança já consegue fazer e qual habilidade ainda precisa ser desenvolvida. Como transformar a sondagem em planejamento? Depois de fazer a sondagem, observar a turma e registrar essas informações, chega o momento mais importante de todo esse processo: transformar esses dados em planejamento. E aqui existe um erro muito comum.
Às vezes, fazemos uma ótima sondagem, registramos tudo com cuidado e na semana seguinte, seguimos exatamente o planejamento que já estava pronto. Nesse caso, a sondagem perde o seu propósito. Ela não foi feita apenas para conhecer a turma. Ela foi feita para orientar as decisões do professor. Imagine que você percebeu que boa parte da turma ainda apresenta dificuldade para reconhecer as letras do alfabeto. Talvez este não seja o melhor momento para propor atividades que exijam escrita de palavras de forma independente. Antes disso, pode ser necessário investir em propostas que fortaleçam esse conhecimento. Ou imagine que a maioria das crianças já reconhece as letras, mas ainda demonstram dificuldades para relacioná-las aos sons que representam. Nesse caso, o foco das próximas semanas pode ser justamente desenvolver essa habilidade, por meio de atividades planejadas e intencionais. Percebe? O planejamento deixa de seguir uma sequência pronta e passa a responder às necessidades reais da turma. Isso não significa preparar um planejamento diferente para cada criança. Na prática, nem sempre isso é possível, mas significa conhecer tão bem a sua turma que você consegue organizar intervenções em pequenos grupos, propor desafios diferentes quando necessário e fazer ajustes durante o percurso. É esse olhar que torna o ensino mais eficiente. E quero compartilhar uma ideia que sempre levo comigo. A sondagem não serve para mostrar o que a criança ainda não sabe. Ela serve para mostrar qual é o próximo passo que ela está pronta para aprender. O melhor planejamento não é o mais bonito, é aquele que responde às necessidades reais da turma. Ao longo deste vídeo, nós conversamos sobre a importância da sondagem, o que observar, como registrar essas informações e, principalmente, utilizá-las para planejar o ensino. Mas eu gostaria de terminar reforçando uma ideia que, para mim, faz toda a diferença. A sondagem não é uma atividade para cumprir uma exigência da escola ou preencher um documento. Ela é uma oportunidade de conhecer quem está diante de nós. Quando a sondagem orienta o nosso planejamento, as atividades deixam de ser escolhidas porque sempre fizemos assim e passam a ser escolhidas porque fazem sentido para aquela turma. Agora, eu quero saber de você. Como a sondagem é realizada na sua escola? Você utiliza apenas a sondagem de escrita ou também faz outros registros de observação? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e continuar essa conversa com você. Se este conteúdo foi útil, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com outros professores que também acreditam que um bom ensino começa conhecendo cada criança. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo da Gira Educa.